Olá, estudante paranaense, bem-vindo à aula de Geografia do programa Aula Paraná. E antes de darmos início à nossa aula, como sempre peço a você, providencie caneta, lápis, borracha e um caderno para que você possa realizar as anotações dos conteúdos que serão abordados na aula de hoje e também possa realizar os exercícios propostos. E também quero destacar para você, estudante, a importância do acesso diário ao Google Classroom. É lá que você vai interagir com o seu professor e também vai poder sanar as suas dúvidas sobre todos os conteúdos que estão sendo apresentados nas aulas, tanto de Geografia quanto das demais disciplinas. E agora a gente já vai ver aqui, os objetivos da nossa aula de hoje. Acompanha lá na tela. Anomalias e mudanças climáticas globais. Os objetivos da nossa aula: explicar a existência do El Niño e da Laninha e explicar as causas e consequências das mudanças climáticas globais. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais dos fenômenos El Niño e Laninha, que se manifestam no Oceano Pacífico, mais especificamente na costa oeste do continente americano, e em especial na América do Sul, na costa oeste da América do Sul. E também é importante a gente destacar que nós vamos trabalhar as mudanças climáticas globais, então algumas questões que implicam em mudanças globais das condições climáticas. E aqui na tela para você também já vai aparecer a nossa reflexão inicial. Quais são as causas e as consequências das mudanças climáticas globais? Eu quero que você pense um pouquinho, estudante, o que geram mudanças climáticas a nível global? Quais são os fatores, quais são as condições que geram mudanças climáticas a nível global? E ainda, quais são as possíveis consequências? Eu vou deixar um tempo só para você refletir e organizar as suas ideias. Muito bem, estudante. Acredito que você deva ter organizado as suas ideias acerca do que são mudanças climáticas. Dá uma olhada na tela, onde eu trago para você a definição de que o termo mudança climática, mudança do clima ou alteração climática, refere-se à variação do clima em escala global, dos climas regionais da Terra ao longo do tempo. Então, nós vamos estar tratando de mudanças, de variações nas condições climáticas de determinados lugares do nosso planeta. E aqui, continuando, estas variações dizem respeito a mudanças da temperatura, precipitação, nebulosidade e outros fenômenos climáticos em relação às médias históricas. Quer dizer o que, estudante? Que, ao longo do tempo, observavam-se determinadas condições do clima, porém, em função de fatores diversos que podem ser causas naturais ou causas antrópicas, houveram mudanças nas condições climáticas. E agora aqui, entende-se também que as mudanças climáticas podem ser resultantes tanto de processos naturais quanto decorrentes da ação humana, que é o que exatamente eu disse já anteriormente, que as mudanças climáticas elas podem ser em função de processos que têm a sua origem por fenômenos naturais do nosso planeta ou ainda podem ser causados pela ação humana.
E agora o nosso primeiro quiz na tela para você, ó. A alternativa a seguir é correta ou incorreta? Você vai me dizer se ela é falsa ou se ela é verdadeira, se ela está certa ou se ela está errada. O termo mudança do clima, mudança climática ou alteração climática refere-se à variação do clima em escala global ou dos climas regionais da Terra ao longo do tempo e são exclusivamente de causas naturais. Ela é falsa ou verdadeira? Vai lá! Muito bem, estudante. Você marcou falso ou verdadeiro? Vamos ver. A resposta é falsa, tá? E observe a palavra que está destacada em vermelho, exclusivamente. Aí vale ressaltar que toda vez que você estiver resolvendo algum exercício e você encontrar palavras como sempre, nunca, exclusivamente, são palavras que podem tornar a questão falsa, tornar a questão errada. Então tenha muita atenção na hora que você for ler uma questão e você se deparar com essas palavras, porque são palavras que normalmente tornam a questão falsa. A exemplo do que a gente pode ver nesse quiz aqui, ó. Então, conforme a gente já falou, o termo mudança do clima, mudança climática ou alteração climática, refere-se à variação do clima em escala global ou dos climas regionais da Terra ao longo do tempo. E eles não são exclusivamente por causas naturais, podendo ser de causas naturais ou de causas antrópicas, causas que são produzidas pelo ser humano. E agora aqui, ó, a nossa primeira atividade na tela para você. E agora é muito importante você, estudante, anotar essa questão no seu caderno e responder essa questão também no seu caderno. E você, estudante, que está assistindo essa aula única e exclusivamente pela televisão e não está conseguindo acessar a plataforma do Google Classroom, é importante que você realize essa atividade no seu caderno e encaminhe para o seu colégio ou sua escola essa atividade no seu caderno, entregue a folha para que a equipe pedagógica da sua escola possa validar o processo de frequência durante esse período de quarentena. Então, a pergunta está ali na tela. Ó. Como podemos definir mudanças climáticas? Quero que você então escreva um pouquinho sobre como que a gente pode definir esse termo mudanças climáticas. Vai lá!
Muito bem, estudante. Dando continuidade à nossa aula, veja ali na tela as causas naturais das mudanças climáticas. Então, nós vamos ver alguns elementos, algumas condições naturais que influenciam e que promovem mudanças climáticas, tanto locais quanto globais. Aí a gente vai ver ali, o ciclo solar, a variação orbital, impactos de meteoros ou meteoritos, a deriva continental e o efeito El Niño e Laninha, que são condições, são fenômenos naturais que vão influenciar diretamente nas mudanças climáticas. E agora o nosso primeiro aqui é o ciclo solar. E aí o que você vai perceber? A energia solar não chega à Terra de maneira uniforme. O ciclo solar é a variação de intensidade do vento solar e do campo magnético solar que influencia diretamente a quantidade de radiação que chega à Terra. Então, o que a gente vai perceber? Você vai perceber, estudante, que a radiação que o Sol emite, ela não é uniforme. Essa radiação, ela sofre algumas alterações ao longo do tempo. E essas alterações é que vão fazer com que nós tenhamos, em alguns momentos, uma quantidade maior de radiação solar atingindo o nosso planeta e uma quantidade menor de radiação atingindo o nosso planeta. Conforme você pode ver nessa ilustração aqui, Aqui você está vendo em laranja ou levemente avermelhado a radiação solar sendo emitida pelo Sol, e aí você consegue visualizar o planeta Terra. E quando você observa ali o planeta Terra, talvez você esteja vendo alguns arcos ali, alguns semicírculos ali em azul, conforme você pode ver aqui, observe. Esses círculos aqui representam o campo magnético do nosso planeta, o campo magnético terrestre. E esse campo magnético, ele também protege o nosso planeta da radiação solar emitida pelo Sol. Ele vai ter essa função. Então, além de tudo, nós temos as variações também da radiação solar. Agora, o nosso próximo slide aqui vai tratar da variação orbital. Variação orbital ocorre periodicamente, fazendo com que a radiação solar chegue de forma diferente em cada hemisfério terrestre de tempos em tempos. E esta variação provoca as glaciações. Quando falamos da variação orbital do nosso planeta, nós estamos mostrando justamente aquilo que a figura representa aqui, que o movimento orbital, o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol, ele pode sofrer algumas variações ao longo do tempo. E estas variações serão responsáveis por fazer com que a radiação solar atinja diferente, ora o hemisfério norte, ora o hemisfério sul. E ainda nós temos os impactos dos meteoritos. Acompanhe ali na tela, Impactos de meteoritos. Impactos de meteoritos de grandes proporções são eventos raros, mas também podem modificar o clima na Terra. Impactos de grandes proporções podem modificar profundamente a biosfera e o movimento orbital da Terra. Ao longo da história geológica do nosso planeta, nós observamos que a Terra foi bombardeada por uma série de meteoritos, por uma série de fragmentos provenientes do espaço. E ao longo da história geológica, que tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, esses vários meteoritos que atingiram a superfície terrestre mudaram tanto a biosfera quanto também a estrutura da crosta terrestre. Um exemplo disso é a própria extinção dos dinossauros, que foi em consequência de um meteoro que atingiu o nosso planeta e um meteoro de grandes proporções, que promoveu mudanças tanto na biosfera quanto no clima do nosso planeta. Agora, continuando a nossa aula, olha ali, causas naturais também pode ser a deriva continental. Olha ali, pode provocar um distúrbio na atmosfera, na formação de montanhas, também pode estar influenciando na circulação dos ventos. Nós já vimos em aulas anteriores que a deriva continental consiste numa teoria proposta por Alfred Wegener, que defendia que todos os continentes no passado formavam uma única porção de terra chamada de Pangeia, que lentamente foi se fragmentando, ao ponto de dar origem aos atuais continentes que temos hoje. A exemplo do que você consegue visualizar na figura que está do lado esquerdo da sua tela. Então nós temos ali o processo da deriva continental. Esse processo de deriva continental resultou também em mudanças no relevo terrestre,
mudanças na superfície terrestre. E essas mudanças também fizeram com que houvessem mudanças nas condições climáticas, na circulação dos ventos, na incidência de chuvas e também na biosfera. Então, a deriva continental também tem uma relação direta com as alterações climáticas. E agora o nosso segundo quiz na tela para você. Qual das alternativas não trata de causas naturais de mudanças climáticas? A. Meteoros. B. Deriva continental. Ou C. Industrialização? A, B ou C? Vai lá! Muito bem, estudante. Vamos ver o que você assinalou. Letra A, B ou C? A resposta correta é letra C, industrialização. Qual das alternativas não trata de causas naturais das mudanças do clima? Meteoros e deriva continental são fenômenos naturais. Já a industrialização é um processo antrópico criado pelo ser humano. E agora, dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre um fenômeno chamado de El Niño. E acompanha na tela ali, ó. São alterações significativas na distribuição da temperatura da superfície da água do Oceano Pacífico, com grandes alterações no clima. Então, esse fenômeno que recebe o nome de El Niño, ele está se manifestando aonde? No Oceano Pacífico. Conforme você pode ver nessa imagem aqui na tela, do lado direito da sua tela, você está vendo ali a América do Norte, tem uma porção da América Central ali que está aparecendo, mas não está identificada, a América do Sul, Ásia e Austrália. Nós vamos perceber que este fenômeno El Niño, ele se manifesta principalmente nesta região aqui do Oceano Pacífico, entre a Austrália e a América do Sul. Aqui, ó, o El Niño foi originalmente reconhecido por pescadores da costa norte do Peru, observando baixas capturas, a ocorrência de temperaturas mais altas que o normal no mar, normalmente no final do ano. Então, esses pescadores, eles perceberam que a pesca deles apresentou uma baixa produtividade, eles não conseguiram coletar a quantidade de peixes que eles habitualmente estavam coletando. E eles também perceberam que as temperaturas das águas do Oceano Pacífico estavam diferentes, perceberam que elas estavam um pouco mais quentes. E esse fenômeno, ele recebe a denominação de El Niño, haja vista que ele acontece geralmente nos meses de dezembro, novembro e janeiro, próximos ao Natal. Natal, nascimento do menino Jesus. Então, por isso, El Niño. Conforme você pode ver, a última frase desse slide que está na tela para você. O menino, referindo-se ao menino Jesus, relacionando com o Natal. Continuando aqui a tratar do El Niño, observe que os ventos alísios empurram e empilham água quente superficial para o oeste. Nesta condição, temos a costa oeste da América do Sul, água fria e profunda com nutrientes chegando à superfície, tornando a região uma das áreas mais piscosas do mundo. Então ali, quando a gente está falando dos nutrientes que vêm das profundezas do oceano para as águas mais superiores, para as águas mais superficiais.
E esses nutrientes, esse alimento que chega ali, acaba atraindo uma grande quantidade de peixes, o que faz com que os pescadores, tanto do Peru quanto dos países ali que estão no Oceano Pacífico, que são banhados pelo Oceano Pacífico, tenham normalmente uma pesca bastante produtiva. Porém, nos momentos de El Niño, percebe-se uma redução na quantidade de peixes obtidos, haja vista que esses nutrientes que estão nas águas profundas não conseguem chegar à superfície. E aí os peixes também não encontram os nutrientes ali para se alimentarem. Aqui nós vamos ver na próxima tela os ventos alísios. Esses ventos alísios são ventos que se originam nas regiões dos trópicos e esses ventos eles dirigem-se para a região do Equador. São ventos que têm uma temperatura menor e conforme vão se aproximando das regiões do Equador, vão tendo um aumento de temperatura. E essa movimentação dos ventos resulta também na modificação das condições da atmosfera, conforme a gente pode ver aqui, ó. Então, os ventos alísios, que estão vindo da região do trópico, neste caso aqui no hemisfério norte, vindos do trópico de Câncer, em direção à linha do Equador, e aqui na porção sul, vindos do Trópico de Capricórnio, em direção à linha do Equador. E aqui na tela, a gente vai perceber a definição de El Niño, que é um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Então, as águas do Oceano Pacífico ficam mais quentes, e isso ocorre de tempos em tempos, não ocorre sempre. Por isso, uma anomalia climática. E aqui, ó, a gente vai perceber aonde que ele se manifesta e em que momento do ano ele vai se manifestar, ó. Nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, nós temos um período quente e chuvoso nessa região aqui do continente americano, conforme você pode visualizar aqui, e também você vai observar que as águas do Oceano Pacífico se tornam todas mais quentes nessa região aqui. Por consequência, essa região aqui acaba se tornando mais seca, essa parte aqui da Ásia e da Oceania. Já nos meses de junho, julho e agosto, o que nós percebemos? Que o Oceano Pacífico, no meio dele, próximo à Ásia e à Oceania, ele tem uma área chuvosa, vai possuir uma área de clima seco e frio, e aqui no continente americano nós vamos ter, na porção sul da América do Sul, período chuvoso, e aqui na porção central da América do Sul, nós vamos ter uma área de predomínio de temperaturas elevadas. Então, são algumas condições que a gente vai perceber em relação ao clima no momento em que temos o El Niño. E agora na tela para você, ó, o nosso terceiro quiz. Qual das alternativas não está relacionada ao El Niño? Letra A. O El Niño foi originalmente reconhecido por pescadores da costa norte do Peru. Letra B. A Cordilheira do Himalaia, que atua como barreira geológica das massas de ar quente. Letra C. Alterações significativas na distribuição da temperatura da superfície da água do Oceano Pacífico. Letra A, B ou C? Vai lá!
Muito bem, estudante. Qual alternativa você marcou? A alternativa correta é a letra B. Qual das alternativas não está relacionada ao El Niño? A Cordilheira do Himalaia, que atua como barreira geológica das massas de ar quente. Nada a ver, em nenhum momento falamos da Cordilheira do Himalaia. Cordilheira do Himalaia lá no continente asiático não vai ter nenhuma relação direta com o El Niño. Agora, dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar de um fenômeno chamado Laninha. Laninha e El Niño são dois fenômenos que estão relacionados entre si. Enquanto o El Niño ele se fundamenta no aquecimento das águas do Oceano Pacífico, nós vamos perceber que Laninha é um fenômeno atmosférico em que as águas superficiais do Oceano Pacífico se resfriam de forma excepcional. Laninha é causada pelo aumento dos ventos alísios, o que faz com que haja o acúmulo de águas quentes para o oeste. Então a gente vai perceber que quando estamos falando do Laninha, nós estamos falando do resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Então, o El Niño, o aquecimento, Laninha, o resfriamento. E agora aqui, Laninha, a mudança climática principal a mudança climática é a principal consequência do acontecimento. Além dessa alteração, os padrões de vento mudam, tal como as chuvas. Então a gente vai perceber que ventos e chuvas também vão sofrer alterações durante Laninha. E agora o nosso quarto quiz. Na tela ali, ó. Qual é a diferença entre El Niño e Laninha? A. Não existe diferença entre esses dois fenômenos. B. El Niño é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico e Laninha é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Letra C. El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico e Laninha é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Tá fácil, vai lá! Muito bem, estudante. Então, olha ali, ó. Qual a diferença entre El Niño e Laninha? El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico e Laninha é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, conforme já falamos aqui anteriormente. E agora, seguindo aqui com a nossa aula, acompanha na tela ali, ó, causas antrópicas das mudanças climáticas. Quando estamos falando de causas antrópicas, estamos falando daquelas promovidas pela ação humana. E aqui, ó, produção e emissão dos gases que acentuam o aquecimento global e o efeito estufa. Então nós temos duas imagens ali que você vai ver, vai visualizar. Uma delas da atividade industrial, que nós sabemos que ela é responsável por emissão de gases poluentes para a atmosfera. E nós temos também a criação de gado bovino, que o ato de ruminar do gado também promove a emissão de gases de dióxido de carbono, que também são gases do efeito estufa. E agora aqui, ó, a partir da Revolução Industrial, o homem passou a emitir quantidades significativas de gases poluentes, em especial o dióxido de carbono. As atividades humanas passaram a ter influência importante nas condições climáticas. Então, a partir do momento em que a sociedade industrial se desenvolveu,
O que aconteceu? A partir de 1760, 1770, 1800 em alguns lugares e em outras localidades, 1850, 1900, a partir do momento que as localidades começam a se industrializar, ocorre um aumento da poluição, um aumento da emissão de gases poluentes, em especial o dióxido de carbono. E isso também está relacionado a mudanças climáticas. Agora ali na tela para você a nossa segunda atividade. É aquela que você vai responder no seu caderno, que depois você vai colocar isso numa folha e vai encaminhar para a sua escola e seu colégio, para que seu professor ou professora possa corrigir essa atividade e validar sua participação nas aulas desse período de quarentena. Ali na tela para você, descreva as principais causas das mudanças climáticas. Então, tudo aquilo que nós falamos nessa aula de hoje, você vai sintetizar e vai anotar aí no seu caderno. O tempo está na tela.
Muito bem, estudante. Caso você não tenha conseguido concluir de resolver esse exercício, você poderá concluí-lo posteriormente. E quero lembrar a você aqui que, quando falei da emissão de dióxido de carbono, no caso da pecuária bovina, nós também temos que levar em consideração que a pecuária, da forma com que nós temos ela na nossa sociedade estabelecida, ela faz com que haja uma produção significativa de gás metano, que é um gás também nocivo para o efeito estufa e para as camadas da atmosfera. Agora, a gente está chegando ao final da nossa aula. Aqui a nossa revisão, principais causas das mudanças climáticas, El Niño e Laninha e a ação humana sobre o clima. Foram os conteúdos trabalhados na nossa aula de hoje. Quero muito agradecer a sua participação, estudante, da sua família que está em casa junto com você, pais, mães, avós, tios, enfim, todas as pessoas que estão em casa acompanhando essa aula com você. Agradecer profundamente a sua participação, ao nosso intérprete de Libras, Natan, que está aqui. Um forte abraço, Natan, muito obrigado e até a próxima aula.